Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava aqui rindo, né, com os meus vídeos, que todos os meus vídeos têm Sansão latindo, né. Eu tenho 6 cachorros aqui em casa e eles latem todos os vídeos que eu estou gravando, eles começam a latir, porque gravar vídeo é uma batalha espiritual. Né? Quem grava com sinceridade, né? Como eu faço, né? Eu faço por amor. Então, há uma batalha espiritual. Às vezes alguém chega chamando, outra das vezes, né? Cachorro vem, late aqui no portão. E aí acaba que Sansão, né? E Luna começa a latir. Benjamin começa a latir. Mila começa a latir. Juca começa a latir. Para, Luna. Começa a latir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. E eu estava rindo aqui, eu digo, rapaz, todos os meus vídeos, esses cachorros saem latindo. Por mais que eu deixe eles quietinhos, eles começam a latir. Mas eu amo animais. Por que que eu gosto de animais? Os animais, a gente pode... Se você alimenta ele... Tem gente, né? Os meus, eles comem de manhã, meio-dia e de noite. Mas tem gente que dá uma vez a alimentação do cachorro, a comida do cachorro, tem gente que dá uma vez só por dia. E o cachorro, ele continua sendo fiel. Ele não larga aquela pessoa. Ele continua sendo fiel. Mesmo ele comendo só uma vez no dia, mesmo ele se alimentando só uma vez no dia, porque tem pessoas que dão só uma vez no dia, né? Mas os meus não, os meus é de manhã, meio-dia e de noite, graças a Deus, e nunca faltaram. Nunca faltou a comida deles. E eles são fiéis. Eles têm um carinho assim tão bom com a gente, com os seus donos, né? Glória a Jesus. São tão fiéis assim a gente, glória a Deus, que nem se compara ao ser humano. Tem alguns seres humanos que você ajuda, você abençoa, você estende a mão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, você estende a mão, mas na primeira oportunidade ele lhe dá uma punhalada, na primeira oportunidade ele dá uma rasteira, na primeira oportunidade ele bate a porta na sua cara, na primeira oportunidade ele lhe trai. Na primeira oportunidade, né? E o animal não, o animal você alimenta, a gente alimenta, né? E ali eles são aquele bicho assim que é carinhoso, não lhe trai. Então eu amo os animais. Então eu quero, né, pedir desculpa às irmãs, né, que sempre que estão ouvindo os meus vídeos, assistindo, né, os meus vídeos, sempre meu Sansão tá latindo, Luna, Benjamin. É porque eles sempre chegam, ou alguém chama, ou alguém bate no portão e eles começam a latir, né? E, né, não tem como calar, né, um animal, né, latindo, né, um cachorrinho latindo. É igual uma criança quando começa a chorar. A gente, né, por mais que a gente dê, né, dê alguma coisa, mas ela sempre vai chorar, né? E glória a Jesus por isso. Mas os animais são melhores de cuidar, de tratar hoje do que o ser humano. A minha mãe, irmãs, ela foi casada, né, por muitos anos com meu pai. Mas o meu pai, ele sempre traiu a minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher assim que tinha posse, né? Meu pai acabou tudo com mulher na rua, com mulher de rua, né? E tudo que o meu pai tinha foi conseguido assim pela minha mãe, porque minha mãe sempre trabalhou na roça, fazia muita roça, né? Naquela época era, né, da agricultura mesmo que se vivia, né, as mulheres assim do interior. Era muito feijão plantado, muito milho, muita fava, né, feijão de corda. Então criava, né, porco, criava cabra, criava ovelha, né, vacas, né? Só que meu pai, ele foi acabando com tudo por causa de mulher na rua. E o resultado disso, né, ele
eu vejo hoje que por mais que a minha mãe eu fosse fiel ao meu pai, mas meu pai aprontava, né, com as traições dele. Meu pai sempre foi infiel com a minha mãe, sempre. Minha mãe, ela apanhou muito, minha mãe, ela sofreu muito, minha mãe, ela chegou até a ficar louca, né, por 3 anos, por causa de sofrimento de meu pai com amante, né, com mulher na rua. Para vocês terem uma ideia, meu pai, ele tem 10 filhos fora. 10 filhos fora do casamento, né? Fora a gente, né, que somos 5, né, do casamento mesmo. Mas minha mãe chegou a ter 11 filhos, fora as percas, os que ela perdeu, né? Então, assim, minha mãe, ela foi muito sofrida, né? E hoje a minha mãe, ela ama animal, por quê? Ela gosta de cuidar de gato, né? Ela gosta muito de gato, minha mãe. Ela gosta porque ela disse que o animal, ele é fiel e ele não trai ela, né? Então, só sabe a dor de uma traição quem já passou, né? Quem passa, né? Minha mãe sofreu muito, naquela época não era como hoje, que a mulher, né, quando levava um tapa na cara, se fosse falar na casa dos pais que havia apanhado, os pais mandavam vir embora novamente, dizia, fique lá, é teu marido, né? Hoje não, hoje se o homem der um tapa na cara, a mulher, ela só apanha se ela quiser, porque hoje está tudo mais fácil. A pessoa pode ir embora, a pessoa pode largar. Eu não sei como tem mulher que apanha tanto, sofre tanto e fica com traste ainda do lado, não. Se está deixando teu olho roxo, se está estourando o teu ouvido, se está te batendo, se está te humilhando com palavras, caia fora. Larga esse traste, que esse traste não presta e vai acabar tirando a tua vida. Abra teu olho. Caia fora. O tempo não é mais de mulher estar apanhando, o tempo não é mais de mulher estar sofrendo, o tempo não é mais de mulher estar sendo humilhada, nem estar debaixo de pé de homem, não. Não presta, caia fora enquanto é tempo. Porque, escute bem, se o homem der o primeiro tapa, ele vai dar o segundo e o terceiro. Se ele der o primeiro empurrão, ele vai dar o segundo e o terceiro. Se ele lhe soltar um palavrão, ele vai soltar sempre. Então o mal tem que ser cortado pela raiz. Então, se você está em um casamento abusivo, se você está em um casamento onde ele traz sofrimento, caia fora. Não espere morrer. Não espere, porque se você for prolongar, o pastor mandou orar, a irmã mandou orar, então você leva ele, leva a irmã e o pastor para a delegacia, porque eles estão sendo omissos ao teu sofrimento, sabe? Não tem que orar não, ora, e a oração também é feita com ação. Você ora e também toma uma atitude. Toma uma atitude. Caia fora. Um relacionamento abusivo, caia fora. Então é melhor ficar só do que arranjar um torto para andar do teu lado e andar sofrendo e com a cara quebrada. Então é melhor ficar só. Mas o povo bota na mente que acha que o casamento traz felicidade, que acha que só se casar é que vai ser uma mulher realizada, que vai ser um homem realizado. Não tem nada a ver. Não é o casamento que lhe faz feliz, não é louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vida a dois que te faz feliz. Podemos ser felizes, sim, podemos, porque Deus fez a família, Deus foi quem formou a família. Mas se é um casamento abusivo, você não precisa estar vivendo neste jugo, debaixo deste jugo. Paulo diz que nós não podemos nos colocarmos debaixo de jugo desigual. Então, o homem e a mulher, Deus uniu para viver uma família saudável, para formar uma família saudável, se respeitarem e se amarem. Mas se não há amor, se não há respeito, se não há cumplicidade, caia fora enquanto é tempo, porque senão o final disso é a morte. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E a minha mãe, ela sofreu muito, minha mãe, ela apanhou muito, minha mãe, ela não tinha apoio da família. Por quê? Porque ninguém apoiava ela. Quando ela dizia que ia largar, a minha avó dizia, aqui você só entra se der os seus filhos, deixar seus filhos com ele. Então, minha mãe, nenhuma mãe, ela vai abandonar um filho por causa de homem, ainda mais deixar um filho na mão de um homem que só vive batendo nela. Então, minha mãe, ela nunca abandonou a gente, minha mãe, ela criou a gente sozinha, né, com muita luta, com muito esforço, porque meu pai acabou com tudo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha mãe, né, ela é viva até hoje, meu pai tem 5 anos, vai fazer 6 que ele faleceu, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha mãe separou dele, depois de muitos anos de sofrimento, ela separou. No dia do divórcio, ele queria matar ela,
né? Mas Deus deu livramento, Deus preparou 2 advogados para minha mãe, para cuidar da minha mãe, né? O divórcio saiu e mesmo assim ele continuou ameaçando. E depois, quando foi um dia, ele sofreu um acidente e morreu. A gente não fica feliz com isso. A gente não fica feliz, né, dele ter morrido, né, num acidente, não. É muito triste isso. Mas Deus, né, ele diz na palavra dele que aqueles que servem ao Senhor, ele guarda. Minha mãe, ela sempre serviu a Deus, mesmo na fraqueza dela, mesmo na pouca força, minha mãe sempre serviu ao Senhor. Minha mãe sempre foi assim, uma mulher muito de fé, muito cheia de fé. Ela sempre, a vida dela, sempre ela coloca na mão de Deus. E Deus deu esse grande livramento à minha mãe. Né? Mas minha mãe, ela separou, minha mãe, ela fechou a porta de casa, ela não deixava meu pai entrar em casa. Quando ele chegava lá, que ela estava sozinha, ela não deixava ele entrar. Né? Ele chamava lá no portão, esbravejava lá, mas minha mãe não deixava ele entrar. Minha mãe, ela vigiava. Minha mãe não saía só com ele, né? Até um dia que ele chamou ela para sair, para conversar, que ela saiu, ele queria matar ela, né? E depois desse dia, nunca mais, ela vigiou mesmo e vigiou mesmo, né? Então, meu pai, ele só entrava em casa quando a gente estava, quando nós, os filhos, né, estávamos ali, né? Então, ele entrava, mas quando ela estava só, ele não entrava. Mesmo ele morando com a outra, mesmo ele já tendo 10 filhos, ele não parou de perturbar a minha mãe. Ele não parou de perseguir a minha mãe. Meu pai, ele nunca foi um homem bom com os filhos, ele nunca foi um homem bom com a esposa, né, que foi a minha mãe. Nunca. Com as mulheres que ele arranjou, todas ele foi do mesmo jeito. Bruto, estúpido, né, grosso, mas Deus deu vitória à minha mãe. Então eu quero dizer a você, né, glória a Jesus. Hoje meus cachorrinhos tá quietos agora, né, eles lá tiram aí no primeiro vídeo, mas agora esse ele tá quieto, estão quietos. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês que estão num casamento abusivo, que saia, que caia fora. Não espere acontecer com você, né, o pior. Não, viaje, mude de lugar, saia da cidade, saia do bairro, saia da rua que você mora. Mas tem mulher que separa, não, ele virou meu amigo. Ah, não, eu posso morar nessa mesma rua, ele não vai me incomodar. Para com isso. Deixa de ser tola. Mude, caia fora. Se for possível, quebre o chip do celular, compre outro. Mude de endereço, de contato, tudo. Para poder a sua vida você ter dias longos aqui na terra. Porque o mundo é perverso, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. E, infelizmente, esse espírito de feminicídio, né, os homens matando as mulheres, está aí. E nós não podemos vacilar. Você precisa se despertar, você precisa, né, levantar a tua cabeça e dizer, não, Deus não me chamou para isso, Deus não me formou para isso. Deus me fez uma mulher para ser feliz, né? E erguer a tua cabeça e cair fora. Não aceite esse relacionamento abusivo. Caia fora enquanto há tempo, porque senão, quando a água começar a entrar demais no seu barco, você não vai ter como remar, não vai ter como sair. Então, esse é o recado assim, que eu deixo para as mulheres que vivem sofrendo, né? Casamento abusivo. Caia fora, larga esse traste, dá uma queixa, vai na delegacia, muda de cidade, muda de bairro, muda de endereço, troca de número de telefone e Deus, ele vai te dar a vitória. Mas faça isso colocando Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Coloque Deus na tua vida, no teu caminho. Aceite Ele como seu único e salvador da tua vida. E Deus, ele vai se responsabilizar. Ele vai guardar a tua vida. Ele vai guardar você. Ele vai guardar. Mas não é largar e depois ir para as festas e para os paredão, não. Aí Deus não vai te guardar. Mas se você tomar uma atitude, colocar Deus no teu caminho, colocar Deus na tua frente, Deus, ele vai te dar vitória, sim. Ele vai te dar livramento, sim. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que andam nos caminhos do Senhor. Amém? Este é o vídeo de hoje que eu deixo para vocês. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar vocês. Que Deus em Cristo Jesus continue a dar vitória. Que Deus em Cristo Jesus te dê livramento neste dia de hoje, te dê estratégia. Que Deus te guarde hoje e sempre. Amém, minhas amadas? Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, seu gostei.
me ajude nesta obra. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.